Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Então vamos lá na Bíblia, vamos pegar nossas Bíblias. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a primeira epístola do apóstolo São João. A primeira epístola do apóstolo São João. No capítulo 2. Eu vou ler 2 versículos. Vou fazer o possível de trazer pelo menos um pouco deste alimento hoje, para sermos fortalecidos no poder do Espírito Santo. Acharam, irmãos? Está antes de Apocalipse, bem do lado de Apocalipse. Primeira epístola de São João é vizinho do Apocalipse. Glória a Jesus. Capítulo 2. Vamos para o versículo 20 e o 27. O versículo 20 diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. O 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. O mais conhecido de todos. Atos 1, versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Podeis assentar, amados, não fechem as Bíblias. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, quem já percebeu que sem o Espírito Santo nada somos? Quem já percebeu? Será que você já percebeu alguma vez? Porque eu já. Será que você já percebeu alguma vez que você subir no altar para fazer uma pregação, orar pela multidão, e você perceber que se não for o Espírito Santo contigo, não sai nada? Quem já percebeu isso? Então nós precisamos dele. Ultimamente Deus tem me trazido mais perto dele. Eu nasci dentro da igreja Deus e Amor, nunca fui em outra igreja. Então tem 36 anos que eu estou dentro desta igreja. E cada dia que passa eu vou aprendendo mais. Não importa se você tem 70, 80, cada dia que passa, o Espírito Santo nos ensina mais. Só que tem gente, tem pessoas que estão na igreja 36 anos, 40 anos, e não dar lugar para o Espírito Santo ensinar. Nós acabamos de ler que é Ele que nos ensina. Acabamos de ler, Ele que nos ensina. Então, irmãos, às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, porque eu não sou o bonitão, né? Eu não sou, vamos dizer assim, o cara. Eu não sou aquele manda-chuva que faz chover. E quando nós realizamos cultos em nossas igrejas, e Deus opera maravilhas, né? O milagre, cura, libertação, revelação, palavra.
Depois do culto, não sei se os irmãos já pensaram isso. Depois do culto eu fico pensando, meu Deus do céu. Porque tudo que fez ali, não foi eu, foi o Espírito Santo. Então, se em nossos cultos, nós não darmos lugar para o Espírito Santo sentar, não vai valer de nada aquele culto. Aquela pregação não vai valer de nada. Aquela mensagem, aquela revelação, aquele pula-pula, aquela gritaria, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. E eu não consigo entender como algumas pessoas conseguem marcar compromissos justamente na hora da reunião. Não sei como, irmãos, marcar compromissos justamente na hora da reunião, como que se fosse não fosse importante para eles, como não se fossem importantes para o ministério deles. Se você foi para a escola quando foi pequeno, quando eu fui para a escola quando eu fui pequeno, porque meus pais viram que a necessidade e era importante para mim. Se você foi para a faculdade, você viu que foi importante para você ser o que você é hoje. Você passou por várias lições. E em nosso ministério também, nós passamos por várias lições e experiências, e cada dia aprendemos. E sem o Espírito Santo em nossas vidas, o que podemos fazer? Nada, irmãos. Não podemos fazer nada. Então Deus colocou essa mensagem hoje no meu coração, para que você venha abrir os seus olhos, eu também, por que não? Para que nós possamos abrir nossos olhos e ver que nós, sem o Espírito Santo, só vamos fazer barulho. Só barulho, irmãos. E não vai resolver nada. Não vai haver avivamento da igreja. Não vai haver salvação de almas. Não vai haver crescimento espiritual, porque só estamos fazendo barulho. Mas a partir do momento que nós darmos lugar ao Espírito Santo em nossas vidas, você pode nem saber ler e escrever, mas Deus vai fazer maravilha, porque não precisa ler e escrever para Deus saber trabalhar, para Deus trabalhar em nosso meio. É o Espírito Santo quem faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Glória a Deus. E se nós acharmos que somos maior do que o Espírito Santo, não dando lugar para o Espírito Santo, é aí que nós fraquejamos, é aí que nós falhamos, é aí que nós erramos, e é aí que nós caímos, porque estamos deixando o eu fazer. Mas quando deixamos o Espírito Santo fazer, é outra coisa. Quem diz glória a Deus? Muitas das vezes, algumas coisas que foram nos ensinadas foram erradas, por falta de uma revelação do Espírito Santo. E para você ter a revelação do Espírito Santo, você precisa ter a comunhão com o Espírito Santo. A pregação da palavra é uma revelação do Espírito Santo. A revelação de conhecimento e de sabedoria também é revelação do Espírito Santo. Tudo isso é revelação do Espírito Santo, né? Mas nos foi ensinado pedir a porção dobrada, porque Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, e certamente ele recebeu o que ele pediu. Ele pediu a unção, porção dobrada da unção do Espírito que estava em Elias, e assim ele recebeu, sim ou não?
Foi isso que ele recebeu, porque foi isso que ele pediu. Só que Deus, nas Sagradas Escrituras, nos revela algo maior ainda. Então, quando você pede a unção dobrada do Espírito de alguma pessoa, é isso que você recebe com limite. Nós recebemos com limite. E Deus não quer dar para nós uma unção limitada. Ele quer dar para nós algo maior. Sabe por que nós não conseguimos fazer mais? Sabe por que nós não conseguimos alcançar mais? Sabe por que nós não conseguimos ganhar mais almas? Sabe por que o nosso trabalho não cresce anualmente? É porque a unção que nós pedimos é uma unção limitada. Uma unção que vai até aqui e pronto. Não vai mais. Mas hoje nós vamos aprender algo diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo sem medida. Sem medida. Ei, será que vocês ouviram? Deus ungiu Jesus sem medida. Oh, glória. Não foi, eu vou te dar um pouquinho só de unção, Jesus. Só para você abrir o olho do cego. Essa é para você curar o enfermo. Essa é para você multiplicar pão. Chega, Jesus, tá bom, chega. Tá bom de unção, Jesus. Não foi isso que aconteceu. Jesus, ou seja, Deus não deu uma porção limitada para Jesus. Ele deu uma porção sem medida. Oh, glória a Deus. Eliseu recebeu com medida. Porque Elias tinha uma unção tal. E ele pediu aquela unção tal dobrada. Então foi limitada a unção de Eliseu que ele recebeu. Porém, Deus mostra para nós aqui, aleluia, que nós não devemos pedir uma unção limitada, ou não podemos nos limitar para certa unção, ou não podemos ter a nossa vida limitada para receber a unção. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, não se limite somente com uma unção dobrada, mas venha receber de Deus a unção sem limites. Oh, glória a Deus. A unção sem limite. Pode anotar aí, ó. Já dá um título da campanha: unção sem limite. A unção sem limite, você não vê barreiras. Porque a unção com limite, você vê o muro de barreira. Daqui não posso passar. Daqui não posso seguir. Mas a unção sem limite, você vê, é como uma criança. Uma criança sobe na geladeira, sobe na mesa, sobe pendura no ventilador. E assim vai. Uma criança não vê limite. Uma criança não vê perigo. É o pai e a mãe que fica: não sobe, senão você vai cair. É o pai que põe limite. É o pai que põe limite na criança. É a mãe que põe limite na criança. Mas uma criança nasce com uma visão sem limite. Uma visão vasta, aberta. Ela corre, vai para lá, sobe aqui, pula aqui, desce ali, sem limite e sem visão de perigo. Só que o pai e a mãe ficam assim: menino, não faz isso, você vai se machucar. Menino, não sobe aí, você vai cair. Menino, desce daí, senão você vai cair e bater a cabeça. Os pais sempre põem limite. Mas nós já nascemos com uma visão de sem limite, sem impedimento. Mas o ensinamento educativo hoje de escola, acadêmico e de nossos pais sempre coloca limite. E aí a gente cresce com limite. Mas hoje Deus quer derramar a unção sem limite na sua vida.
A unção sem limite. Irmãos, tem alguns versículos que eu não sei falar em português. Por quase 17 anos pregando inglês, alguns versículos eu não sei falar em português, a não ser que eu leia na Bíblia. Mas eu me lembro muito bem que tem esse versículo assim, ó, que do seu interior fluirão rios. Fluirão rios de águas viva. Então, a unção que deve fluir de dentro de nós não deve ser uma lagoa, mas deve ser como rios. Rios, sem limite. A Bíblia não está dizendo que Deus falou rio. Ele disse no plural, rios. Deus não disse que do seu interior vai fluir um rio e vai sair águas vivas. Não foi isso que Deus disse. Ele diz que fluirão rios. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000 rios. Mas uma coisa eu sei, que rios de água viva fluirão de dentro de vós. Aleluia. Então isso quer dizer águas sem limite. Unção sem limite. Porque esta unção foi dada para Jesus. Ah, mas pastor, é Jesus, é o Filho de Deus. Sim, mas Jesus disse aos seus discípulos que as coisas que eu faço, fareis maiores ainda. Jesus também dizendo que nós vamos fazer muito mais ainda do que Ele fez. Se Ele ressuscitou os mortos, nós também com a unção sem limites podemos ressuscitar os mortos. Com a unção sem limite. Ele disse, as coisas que tu vês eu fazendo, também fareis, e maiores ainda, disse Jesus. Mas temos que deixar que esse rio venha, ou seja, esses rios venha fluir de dentro de nós. A unção de 1 São João capítulo 2, o versículo 20 e o 27, são unções diferentes. Aleluia. Existem vários tipos de unções. Tem a unção de cura, a unção de rei, a unção de sacerdote, né? Tem várias unções dentro da Bíblia. Davi foi ungido a rei, ungido a sacerdote, e Davi era profeta também. Ele tinha essas 3 unções na vida dele. Então existe vários tipos de unções. E essa unção que nós lemos aqui hoje é uma unção particular, que nós devemos entender. Eu não sei quantos anos de crente você tem, eu não sei quantos anos de evangélico, de batizado você tem, mas eu preciso mostrar para você, porque eu vejo a necessidade de que nós devemos entender que esta unção é diferente das outras. Nós lemos também Atos capítulo 1, versículo 8, sobre a unção do Espírito Santo sobre nós. Então nós vamos falar aqui hoje, se o tempo der. Se não der, nós falamos na outra reunião, no mês que vem. Nós vamos falar dessas 2 unções. A unção de Atos capítulo 1, versículo 8. E a unção de 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. Você que tiver algum papel, uma caneta, anote, porque vai ser muito bom para você aprender aqui hoje sobre esta unção. Quem diz glória a Deus? A unção de 1 João 2, 27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Amém?
Ou seja, esta unção aqui, preste atenção agora. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Ao versículo 20: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Irmãos, quando a Bíblia fala santo com S maiúsculo, está falando de Jesus, o santo de Deus. Quem é o santo de Deus? É Jesus, tenha certeza, pode falar com convicção. Quando a Bíblia fala o santo de Deus, está falando de Jesus. E está dizendo aqui: vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Essa unção permanece em vós, em você. Essa unção que você recebe, ela permanece na sua vida. E ninguém pode tirar. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Por exemplo, o seu celular. Olha aqui. Eu tenho este celular em minhas mãos. E eu posso dar para ele. Recebe. E se eu dar para ele, eu já não tenho mais. Porque eu tinha e dei para ele, agora já não tenho mais. Então está com ele, ele tem agora. É uma diferença da unção que você recebe de uma fonte que não tem mais. Só que esta unção, a fonte que nós recebemos, não é uma fonte que se termina ou se acaba. É uma unção que eu dou para ele, pode puxar. Eu dou para ele, e ele vai ter esta unção, mas a fonte não vai terminar, porque esta unção procede dele. Ele é a unção. Ele é a unção. Quem diz glória a Deus? Então esta unção permanece em vós, porque a unção que recebeste procede dele, e ela fica em vós. Pastor, para que esta unção que permanece em mim? E quando é que eu recebo esta unção? Vamos por parte. Você recebe esta unção quando você recebe Jesus como Salvador da sua alma. O homem é feito de quê? De espírito, alma e corpo. Pode falar, irmãos, não tem medo de errar não, irmão. Nós somos feitos de quê? De espírito, alma e corpo, né? Então, quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, nós recebemos esta unção que procede dele, essa virtude que procede dele, esta unção que fica em vós, ela permanece. Você, quando Deus fala de vós, quando Deus fala de você, Ele não está falando do você, vamos dizer, José. Ele não está falando do você, o José. Ele não está falando você, o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento, que é a sua alma. Ele está falando de você, o Espírito. Ontem eu estava lendo capítulo de Gênesis, do 1 até o 5. Aleluia. E tem muita coisa, muito mistério ali dentro, irmãos. É que hoje não vai dar para revelar para os irmãos o que eu aprendi ontem. Mas quando Deus fala vós, por exemplo, vós recebestes, Ele está falando do seu espírito. Você, o seu espírito, o seu interior. Quem entendeu, diga amém. Quando Deus fala vós recebeste, Ele não está falando da sua alma, do seu pensamento, das suas emoções, das suas vontades, mas Ele está falando do seu espírito. Quando Ele fala vós, Ele não está falando se você é feio, se você é bonito, se você é branco, se você é moreno, mas Ele não está falando do seu corpo, mas Ele está falando do seu espírito. Glória a Deus.
Ele fala do seu espírito. Aleluia. Então, você, o seu espírito, não é a sua alma. Não estou falando da sua alma, não estou falando da sua carne, mas o seu espírito. Você é espírito. Eu sou espírito. Porém, Deus viu a necessidade de quê? Fazer um container. Deus viu a necessidade de nos dar uma tenda para colocar esse espírito. Deus fez Adão, né, ali da argila, do barro, e aí ele fez aquele container. Ele fez ali de barro uma tenda. Aqui está o espírito homem, o espírito do homem. Mas ele é espírito. O que eu vou fazer com ele? Ele é espírito. E a terra eu criei é material. Então eu preciso colocar este homem, esse espírito do homem, num lugar, para que ele venha atuar no mundo real, na terra. Foi então quando Deus fez essa tenda. Isso aqui é um container. Isso aqui é uma tenda que Deus pegou o espírito do homem e colocou dentro desta tenda. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então o que acontece? Deus colocou o espírito do homem dentro dessa tenda. Só que a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, recebemos a unção do Espírito Santo, e essa tenda passa a não ser mais tenda, mas sim o templo do Espírito Santo. Passa a ser templo. Aleluia. Não passa a ser mais, ou seja, não é mais um container, não é mais um pote, não é mais uma tenda, um recipiente onde foi colocado o Espírito homem, mas sim é agora templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Templo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus agora ele mora dentro deste templo. Quem entendeu, diga amém. Ele vive dentro deste templo. Ou seja, por isso que o apóstolo Paulo disse: não vivo eu mais. Ele não está falando da carne e nem da alma dele, mas falando do Espírito dele. Não vivo eu mais, mas Cristo, o Espírito de Cristo vive em mim. É isso que temos que entender, que isso aqui não é eu mais, mas é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: ai daquele que destruir o templo do Espírito de Deus, Deus vai destruir eles também. É forte, irmãos, é profundo. É profundo. Hoje nós achamos: não tem problema não tem problema assistir uma televisão, não tem problema isso, não tem problema aquilo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já saiu daí. Porque se o Espírito de Deus mora dentro do templo, que é você, meu Deus do céu, será que eu posso me aprofundar um pouquinho mais? Posso ou não posso, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Ai daquele que destruiu o templo do Espírito de Deus. E tem coisas que o ser humano faz que causa destruição para o templo do Espírito de Deus. E quando fazemos isso, o Espírito Santo de Deus se entristece, porque você está destruindo o templo dele. Você está destruindo o altar do Espírito Santo na sua vida, no seu espírito. Então, irmãos, não é mais você. Isso aqui, não é você. A partir do momento que o Espírito passa a viver
no templo que é você, não é mais você, mas é o Espírito Santo. Porque Jesus diz: eu vos enviarei o Espírito Consolador, que vai te mostrar o caminho. Então ele é o seu guia. Quando você anda, ele é o seu guia. Quando você vai fazer alguma coisa, ele é o seu guia. Porque ele está no teu espírito. E a Bíblia diz: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Ele testifica com o nosso espírito. Ele nos ensina. Ele nos mostra. Então não é mais vocês. Abre suas Bíblias, 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Olha o que diz a Bíblia assim, ó. Aleluia. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha a confirmação aí, ó, da palavra. Na palavra de Deus. Vou repetir, 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é agora um mesmo Espírito. Por isso que eu disse, o seu espírito homem, que Deus colocou dentro de um container, quando ele fez Adão, quando esse Adão, o homem, se ajunta com o Senhor, aceitando Jesus, não é mais o espírito somente e o container somente, mas é um com o Senhor. Se une, se ajunta com o Senhor. Quem diz glória a Deus? Ele agora se formou um. É um espírito. Por isso que eu disse que o seu espírito já não controla mais a sua vida, porque tem aí a total, vamos dizer, o total controle, o Espírito de Deus. No que você vai falar, o Espírito Santo controla. No que você vai fazer, o Espírito Santo controla. Porque não é mais você que tem controle na sua vida, mas sim o Espírito de Deus que te guia. Quem diz glória a Deus? Esta é uma unção da manifestação do Espírito de Deus em nossa vida particularmente. Esta unção, irmãos, é diferente da unção de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou explicar para vocês a diferença. Por exemplo, nós falamos aqui que a unção do versículo 27 de 1 São João, ela fica em vós. A unção de Atos capítulo 1, versículo 8, ela só vem sobre vós, passa por vós, para abençoar outras pessoas e sai. Ela não fica em você. Ela vem do alto. Você recebe ela e você passa para outras pessoas. A unção do Atos capítulo 1, versículo 8. Você recebe sobre vós. Se você ler lá, está escrito: e você receberá a virtude que virá sobre vós. Ela virá sobre vós. Ela não ficará dentro de vós. A de João 1, 27 diz que ela fica em vós. Tá, nós acabamos de ler. Esta unção, ela fica em vós, fica em mim, ela fica em nós. Já a unção de Atos 1, 8, ela vem sobre nós e é repartida. Preste bem atenção nessa palavra que eu estou falando. Ela é repartida para as pessoas que estão ali no culto. Esta unção, ela vem sobre vós e ela vou usar uma palavra aqui, não sei se vocês vão entender. Ela é impartada, repartida, compartilhada com as pessoas que estão ali sentadas. Entenderam agora, irmãos? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Pouco a pouco nós vamos chegando lá. É uma unção até mesmo o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse que quando eu chegar a ir ter convosco,
eu compartilharei convosco os dons do Espírito Santo. É a unção de Atos 1:8. Ela vem sobre nós, mas ela não fica em nós. E ela não permanece dentro de nós. Ela é transmitida para outras pessoas. Esta unção de Atos 1:8 é para você ministrar. Essa unção de 1 João 27 é para a sua caminhada com Deus. Que ela vai te ensinar a cada passo, a cada dia. É uma unção que vai permanecer convosco para a sua caminhada com Deus. Quem entendeu, diga amém. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede cheio do Espírito Santo. Esta unção é para ficar convosco. E esta unção do versículo 20, vamos para o versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, porque a unção que você recebeu, ela vem do Santo de Israel, que é Jesus Cristo. Aleluia. Esta unção do versículo 20, ela procede de Jesus para conosco, para nós. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos estavam num lugar reunido, vamos dizer, numa casa, aí a Bíblia diz que Jesus apareceu, ele atravessou pela parede, não é assim que fala? E apareceu entre os discípulos. Aí o que aconteceu? Eles ficaram o quê? Atemorizados. Tiveram medo, achando que era um fantasma. Sim ou não, igreja? E o que Jesus fez? Paz seja convosco. E fez o quê? Quem sabe? Soprou sobre eles. Soprou o Espírito sobre eles. Quem entendeu, diga amém. Então essa unção procede dele, vem dele. No versículo 20, quando ele soprou sobre os discípulos o Espírito sobre eles, esta unção procede dele, vem dele. Ele é a fonte. O versículo 20, e vós tendes a unção do Santo de Israel. Esta unção que vós recebeste dele, porque ele é esta unção, fica em vós. Quem diz glória a Deus? Aleluia. E esta unção é diferente também, porque a unção de Atos dos Apóstolos, ela é uma unção que você usa no seu ministério. Você é o que? É um evangelista? Você é um pastor? Você é um dirigente? Você é um obreiro? Você é um pregador? Você é uma pregadora? Você é um missionário? O que você é? O que você é o seu ministério. E no seu ministério você precisa de uma unção. E esta unção é a unção de Atos capítulo 1 versículo 8. Esta unção de Atos é necessária para que o seu ministério seja de sucesso, para que o seu ministério venha se desenvolver, crescer e ser abençoado a forma que Deus te usa. Quem entendeu, diga amém. Então esta unção, ela é uma unção para o seu ministério. E ela, olha, ela é uma unção limitada. Mas pastor, o senhor disse unção sem limite. A unção sem limite é essa que fica dentro de vós, que de dentro de vós fluirão rios de água viva. Essa é a unção sem limite. Agora a unção limitada é essa de Atos capítulo 1 versículo 8. Por que uma unção limitada? Porque ela não depende de você. Esta unção de Atos não depende de você. Depende de quem, pastor? Das pessoas que vieram receber esta unção através de você. Se as pessoas que vieram na igreja receber esta unção que procede de você,
Enquanto haver fome da unção, Deus vai estar jorrando esta unção através de você. Irmãos, entenderam? Por exemplo, se nós vamos fazer um culto de libertação e as pessoas que estão no culto não querem libertação, querem prosperidade, você acha que a unção de libertação vai descer? Não vai descer. Vai funcionar a igreja? Não, a Bíblia mesmo fala: onde estiver 2, 3 ou mais reunidos em um só acordo. Então esta unção de Atos, ela só desce quando todos estiverem de um só acordo. Em um só acordo. Se eu estou no altar e eu estou pedindo que a unção da libertação venha fluir na igreja, mas tem 1, 2, 3 que não está concordando, não funciona. Não funciona, igreja. Porque a unção de Atos 1:8 depende não do ministrante, mas depende de quem está com fome. Porque Deus vai descer com alimento, e esse alimento passará por você. Esta unção que vai alimentar, ela vai vir através de você para quem veio comer. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, teve uma vez aqui, nós vamos consertar isso. Onde estão os irmãos da sede, os obreiros da sede? Nós vamos consertar isso. Teve uma quarta-feira aqui, meus irmãos, me perdoe. Teve uma quarta-feira, irmão João Batista, que eu quase que desci do altar para colocar a mão sobre a cabeça da mocidade. Porque não estavam orando, estavam rindo. Isso atrapalha a unção funcionar dentro da igreja. Eu olhei para minha filha que estava aqui, e olhei para ela com o olho esbugalhado assim, ela já entendeu. Ela abaixou a cabeça e ficou quietinha. Tinha umas 2 ou 3 ali, rindo, dando gargalhada, olhando o celular, enquanto nós estamos aqui: Jesus cura, liberta, salva, e os outros estão rindo. Sabe o que é isso? É se opor à unção no culto. Não deixe isso acontecer. Pastor, mas se eu chamar atenção, pode chamar, irmão. Porque eu já falei muitas vezes com a minha filha, eu chamo a atenção dela em casa, eu não chamo na igreja, para não deixar ela passar vergonha. Quando chega em casa, eu chamo a atenção dela. Falei: olha, você fez isso, eu vi do altar, eu não gostei. Se você fazer de novo, eu vou falar no microfone. Aí ela nunca mais faz. Nunca mais ela faz. Eu chamo a atenção em casa. Eu só olho assim e guardo. Lá em casa eu chamo a atenção. Mas uma vez eu quase desci aqui. A gente estava orando aqui, tem umas 3 quarta-feira atrás. A gente estava orando aqui, na oração, e eu orando: Senhor, cura, liberta, Jesus, a unção da cura, Senhor, cura, meu Deus. E a mocidade, irmãos, mas me deu vontade de descer daqui, por aqui, e colocar a mão na cabeça dessa mocidade e expulsar os demônios que está se opondo, porque onde 2, 3 ou mais estão de acordo com o que está acontecendo, Deus responde. Jesus diz que o meu Pai no céu responde. Irmãos, por isso que às vezes os irmãos acham ruim. Por isso que às vezes eu chamo a atenção: para de andar dentro da igreja, fecha os banheiros, desliga a torneira de água. Porque enquanto a gente está aqui, Senhor, manda esta unção que venha sobre mim para ser liberada para a igreja. A gente está aqui orando, mas tem gente contra. Tem gente contra, se opondo. Aí não funciona. Mas pastor, lembra quando tinha uma menina morta? Tinha uma menininha morta. Aí chamaram Jesus. Jesus foi. Quando Jesus entrou no quarto, o que foi que falaram com Jesus? Você veio tarde demais. Já morreu, a menina morreu.
A menina estava doente, com febre, já morreu. Jesus, você veio tarde demais. Não precisa fazer mais nada. Ela já está morta. Jesus fez o que, igreja? Colocou para fora. Sai daqui. Aleluia. Irmãos, porque aqueles que estavam ali estavam se opondo à unção para fazer aquela menina ressuscitar. Jesus teve que pôr para fora do quarto. Todos que estavam ali estavam se opondo à unção que estava em Jesus, que seria transferido para aquele corpo daquela menina que estava morta. O que Jesus fez? Sai, está me atrapalhando, sai coisa ruim, você vai me atrapalhar. Aleluia, oh glória a Deus. Jesus colocou para fora e fechou a porta. Aí Jesus falou o que? Talita cumi, né? Talita cumi, e a menina ressuscitou. Tem gente que está na igreja atrapalhando a unção de Deus descer, irmãos. E nós que somos os cuidadores da obra de Deus temos que impedir isso. Às vezes eu vejo coisa errada no altar e eu não posso falar no microfone. Então aí cabe aos nossos irmãos auxiliares, obreiros, repreender. Olha, não faz isso, está atrapalhando o culto. Olha, você está atrapalhando Deus operar. Porque se tudo que eu ver, irmão Daniel, tudo que eu ver, cadê o irmão Zé Roberto? Lá atrás, irmão Zé Roberto. Se tudo que eu vejo daqui do altar for chamar atenção, eu não vou pregar mais. Só chamar atenção. Eis. Né? Porque tem coisas, acontecem durante o culto que atrapalham. Se opõe à unção. Jesus fez rápido, Jesus não demorou nada. Jesus nem chamou atenção. Fica quieto, menino, fica quieto, você vai ver. Jesus já colocou para fora. Porque sabia que ia atrapalhar a oração, ia atrapalhar a unção descer. A unção de Atos 1:8 depende de quem está sentado nos bancos. Não depende de mim. Não depende de quem está pregando, depende de quem está com fome. Se haver fome, vai haver comida. Glória a Deus. Mas se quem está sentado aqui, sentado ali, sentado lá, não tem fome, não vai descer comida. É ou não é, irmãos? Não deixe ninguém atrapalhar a unção no seu ministério. Não deixe atrapalhar, irmãos. Você ora, você jejuma para a salvação das almas. Você ora, você jejuma para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus curar, para Deus falar, para Deus transformar vidas. Aí quando você vem na igreja para liberar aquela unção, tem um Satanás atrapalhando dentro da igreja. Isso atrapalha, irmãos. Atrapalha. Não deixa, né? Então quando os irmãos veem alguma coisa errada acontecendo dentro da igreja, tem vezes minha esposa fala que meus olhos falam. Eu só olho assim. Ela diz que meus olhos falam. Eu não sei, né? Mas diz ela que fala. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então quando eu olhar assim, tem irmãos, né? Obreiros que são, vamos dizer assim, o espírito combina com o espírito do pastor. O pastor só dá uma olhadinha assim, ele já toma uma decisão, né? Agora tem obreiro que o espírito não combina. Pastor, olha, e o obreiro não se move. Oh meu Deus do céu. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Então não deixe esta unção atrapalhar o seu ministério, essas coisas, atrapalhar, se opor contra a unção de Deus na sua vida. Olha, lembra que esta unção de Atos 1:8, ela não é permanente. Ela é para o seu ministério. E ela é limitada, conforme a necessidade do povo. E é um presente de Deus para o seu ministério. É um dom de Deus para o seu ministério. É uma ferramenta de Deus para o seu ministério. Aleluia. E ela não fica em vós, ela vem sobre vós. E quando ela vem sobre vós, e você vai ministrar, ela é transferida para algumas pessoas que têm fome.
Já viu aquelas pessoas que vêm na igreja só para passear? Então essas não recebem. Por isso que quando eu estou orando aqui, eu falo muito, e os irmãos às vezes não gostam. Curioso não recebe nada. Quem já ouviu falando isso? Né? Se você já ouviu falando isso, é porque, irmãos, eu sei. Quem vem com fome, vem e se alimenta. Mas quem vem para passar tempo, quem vem para ficar andando, quem vem para ficar medindo roupa dos outros, esse não recebe nada. Vem de um jeito e volta pior ainda. Mas quem vem com fome da unção de Deus, esse vem e recebe. Este vem e recebe. Glória a Jesus. Aleluia. Esta unção de Atos capítulo 1, versículo 8, ela não afeta o seu espírito, mas ela afeta a sua alma e o seu corpo. Você já percebeu que quando você sobe no altar, você transfigura, você é uma outra pessoa? Quem já percebeu isso? Né? Já houve momentos que lá onde eu estava antes, eu levantava cedo. Eu tinha uma congregação a 50 quilômetros da minha casa. E eu ia lá na terça e na sexta de manhã. Toda terça, toda sexta de manhã eu fazia culto lá. E lá não tinha obreiro e nem dirigente. Era eu só. Não tinha obreiros. E só tinha 3 membros na igreja. Mas vinha visitantes receber oração e ouvir a palavra. E às vezes eu acordava de manhã, aquela moleza no corpo, aquela fraqueza. Mas aí o Espírito da unção do ministério, não é a unção que está em mim, não é a unção que fica em mim, mas a unção que vai me usar no meu ministério. Ela toma conta do nosso corpo, ela toma conta da nossa alma, da nossa mente. E aí você é impulsionado. Quem entendeu, diga amém. Você é impulsionado, você é fortalecido. E quantas vezes eu sempre fui de jejum, porque logo cedo, sai 7 horas da manhã, não tomo café, não como pão, já vou, entro no carro e sumo, desço lá para a igreja, só vou almoçar ou comer alguma coisa depois do culto, 12:00, 1h da tarde. Agora imagine, irmãos, de jejum, você tem que orar, você tem que pregar, você tem que fazer isso e aquilo. Como é que você consegue fazer isso? Só se for com a unção do Espírito Santo. Porque sem a unção do Espírito Santo, 10 minutos você ora, já está cansado. Sem a unção do Espírito Santo, ela te fortalece. Ela é como uma energia para te fortalecer. Ela é como um energético. Essa é a unção de Atos 1. Ela foi te dada para o seu trabalho na obra do Senhor. Ela foi te dada para você agir na obra do Senhor. E esta unção não é sua, ela vem, você compartilha, você imparta esta unção sobre os demais, todas as vezes que você vai atuar no ministério que Deus te deu. Um exemplo, uma irmã uma vez veio até a mim, um dia que não tinha culto na igreja, eu estava na igreja. Pastor, eu vim aqui, viajei 25 quilômetros para o Senhor profetizar para mim. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, eu vou orar para a senhora, mas profecia não é minha. Por quê? Porque não era o momento exato para profecia ou revelação. Tem muita gente que é assim. Uma vez uma irmã no Facebook, eu nem conheço a mulher, nem sei de onde vem, me mandou uma mensagem: pastor, Pai do Senhor, bom dia, o senhor tem dom de revelação? Eu falei: tenho. Então revela a minha vida. Eu falei: irmã, vai orar, irmã. O ambiente tem que estar preparado para a ministração do Espírito Santo. O ambiente tem que estar programado para a ministração desta unção de Atos 1, capítulo 8. Isso envolve também as pessoas que estão ali. Se as pessoas que estão sentadas ali não querem esta unção, coloca para trás, deixa vir na frente quem quer esta unção. Quem diz glória a Deus? Porque ela vai fluir de Deus sobre vós para os demais.
Amém, Jesus? Diferente da unção de 1 João 2:27. É uma unção que te ajuda na caminhada. Ela é totalmente diferente. Ela mora com você no seu espírito. É uma unção sem limite e ela afeta o seu espírito. Ela afeta o seu espírito. A unção de Atos, ela não afeta o seu espírito ela não afeta o seu espírito, mas ela afeta a sua carne, que é o seu corpo, e a sua alma. Quantas vezes depois do culto, eu gosto de gravar os cultos, porque eu gosto de ouvir depois, porque eu sei que não é eu, porque ela afeta a sua alma, o seu consciente, o seu pensar, ela controla, ela vem sobre vós, e não é mais vós funcionando, mas a unção de Deus sobre você, é a unção do Senhor na sua vida, glória a Deus. E tem muitos irmãos, olha o que pode acontecer, olha o perigo, irmãos, olha o perigo da unção, Atos 1:8, porque se ela é unção para o trabalho, então significa que tem muita gente trabalhando, usando esta unção de Atos 1:8, mas não tem a unção de 2:27. Quem entendeu a diferença das duas unções? Levante as mãos. Vou só repetir, a unção de São João, ela mora com você, ela te ajuda na caminhada, ela ensina você a andar, ela é sem limite, ela está com você. Então esta unção é diferente de Atos, que é uma unção que vem e vai. Então isso me faz entender que tem muitos que atuam no altar sem a unção de 1 João 2:27, só com a unção de Atos 1:8. Isso é perigoso demais, porque no altar ele usa a unção de Atos 1:8, faz aquele barulho, aquele beriz. Quem já viu gente assim? Tem muito, né? E aí aquele é unção de Deus, sim, é a unção de Atos 1:8, mas a unção de 1 João 2:27 ele não tem. E se ele não tem essa unção do Espírito de Deus, de 1 São João 2:27, que espírito então que ele tem? O espírito do diabo, o espírito de Satanás. Então, pastor, o senhor quer dizer que tem gente pregando no meio evangélico que não tem o Espírito de Deus, mas pode operar milagres? Sim, é isso mesmo. Tem gente pregando, orando, fazendo isso, aquilo e tal, isso, aquilo. Não se engane. Não se engane. Tem uns que faz isso, cada coisa que você vê aí por fora, isso pode até ser a unção do ministério, do ofício. No último dia, muita gente vai usar ela contra Deus. Que isso, pastor? Usar esta unção contra Deus? Sim. Como? A Bíblia diz que lá naquele dia vai ter muitos que vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei no seu nome. O paralítico andou no seu nome. O cego viu no seu nome. O que Deus vai responder? Quem sabe? Então, porque ele só tinha a unção de Atos 1:8, mas não tinha a unção de 1 João 2:27. Aleluia. Ele só tinha a unção de Atos 1:8. Ele não tinha aquela unção que ajudava ele a caminhada com Deus. Irmão, como eu queria terminar todo esse estudo hoje, mas não vai dar tempo. Já estou vendo o relógio ali, já passou da hora. Oh, glória a Deus. Aí Deus falou assim: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis o quê? Então
Então usar a unção de Atos 1:8 sem a permissão é pecado. Praticais a iniquidade. E milhares hoje estão praticando iniquidade, usando a unção de Atos 1:8, mas não tem a unção de João, 1 João 2:27, que é aquela unção que mora em seu ser. É aquela unção que fica com você, que vive com você. Quem diz glória a Deus? Pastor, então é possível ministros e ministérios estarem possuídos por demônios e fazer milagre? Sim. Podem estar possuídos por demônios em sua alma, em seu corpo, e ao mesmo tempo ilegalmente usar a unção de Atos 1:8. Ilegalmente. Porque Deus acabou de dizer aqui, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então usar a unção de Atos 1:8 é praticar a iniquidade, sem ter a unção que mora em vós. Porque, irmãos, olha o perigo de usar a unção Atos 1:8 sem a unção de 1 João 2:27. Porque sem a unção do versículo 27, ela é a que sustenta a sua vida espiritual. Por isso, oh meu Deus do céu, por isso que muitos aceitam Jesus, é batizado, recebe poder do alto, Atos 1:8, faz milagre, faz maravilha, abre os olhos do cego, abre a boca do mudo, abre os ouvidos do surdo, faz paralítico andar e depois desvia. Porque usou a unção de Atos 1:8 sem a unção do versículo 27 de 1 São João 2. Porque usar esta unção de Atos 1:8 sem a unção do versículo 27 é como se fosse um balde vazio. Imagina um balde vazio agora. Um balde vazio está vazio e precisa-se de encher de água. Então, se esse balde estiver sem uma alça, ele vai cair, porque não tem nada que segura, está sem alça. Agora, a pessoa que não tem a unção do versículo 27, quando a unção do Atos 1:8 descer sobre ele, ele vai cair, ele não vai funcionar por muito tempo. Por isso que tem muitos que seu ministério dura 1, 2, 3 anos, não resiste, cai, porque está usando a unção de Atos 1:8 ilegalmente, cheio de demônios, sem a unção do versículo 27. Não fique, irmãos, não fica, vem, vocês conhecem, eu não preciso falar muito. Muitos que vieram, fizeram um barulhão e saíram. Hoje estão na bebida, nas drogas, na prostituição. Não resistiram à unção de Atos 1:8. Por que não resistiram? Porque não tinha a unção do versículo 27, que é uma unção permanente. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Saul não resistiu. O rei Saul caiu. Saul caiu por quê? Quando ele, a Bíblia diz que Deus colocou nele a unção de rei, de sacerdote, de profeta, e também o Espírito de Deus estava nele já. Essa é a unção de 27. O Espírito de Deus, a unção do Espírito de Deus estava nele já. Lembra que nós lemos 1 Coríntios, dizendo que quem se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Então o Espírito de Deus estava nele, já morava nele, no templo do Espírito Santo, o corpo de Saul. Só que quando ele pecou, ele não cometeu adultério. Tem gente que só adultério, pensa que é só adultério que é pecado. Tem gente que pensa que é só matar que é pecado. Desobediência também é pecado. Aleluia. Oh glória. Então, irmãos,
Quando ele desobedeceu, ele não cometeu pecado, adultério. Ele desobedeceu. O que Deus falou com Samuel? Vai lá e fala com ele, que eu desagradei do que ele fez. Aí ele tentou insistir, e Samuel falou assim: hoje Deus tira de você o seu reino. Deus não te quer mais. Ele ainda continuou atuando como rei, mas sem o Espírito de Deus. E tem muitos atuando nos altares da igreja sem o Espírito de Deus. Não demora muito, cai, irmãos. Caiu. Tem gente que às vezes, meu Deus, você não entende. Deus tirou Saul e colocou Davi. Porque ele desobedeceu a voz de Deus. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o que é isso? A unção do versículo 27 saiu dele. E quando esta unção saiu dele, o que aconteceu? Um espírito entrou para atormentar ele. Não é isso que a Bíblia diz? Um espírito entrou e atormentava Saul dia e noite. E o Espírito de Deus caiu sobre Davi, quando o azeite de unção caiu sobre ele. Quando Samuel ungiu ele, o azeite derramou-se na cabeça dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Davi. E precisava então agora Davi tocar sua harpa para expulsar aquele espírito que tormentava Saul. Quem entendeu, diga amém. Outra coisa também, Balaão. Quem lembra de Balaão? Né? Um falso profeta. Por que falso profeta? Porque ele profetizava as coisas de Deus e ao mesmo tempo fazia feitiçaria. Ele profetizava e ao mesmo tempo ia fazer feitiço. Ele é um feiticeiro também. Balaão era um feiticeiro também. Ele fazia feitiços para ele e ao mesmo tempo profetizava o que Deus falava com ele. Então muitos estão assim hoje. Sobe no altar, usa a unção de Atos 1:8, mas está cheio de demônio também. Irmãos, não se assusta não. Não se assusta não, irmãos. Oh, glória a Deus. Balaão fazia feitiçaria. E é possível, sim, é possível ter a unção em seu ministério e não ter a unção do versículo 27. Só que isso é muito perigoso. Primeiro, a pessoa pode cair aqui na terra. Segundo, pode até permanecer até a vinda de Jesus, mas lá diante do tribunal ele não vai passar. Então é melhor cair aqui e se arrepender, fazer tudo de novo, do que resistir e não cair, e lá no dia do juízo final ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É bem melhor se arrepender aqui. Sim ou não, igreja? A última coisa que quero falar, eu ainda estou nem na metade ainda, irmãos. Oh, glória a Deus. A última coisa é que esta unção do versículo 27, escute bem o que eu vou dizer, ela é muito mais importante na sua vida do que a unção de Atos 1:8. Porque a unção de Atos 1:8, ela é passageira. Ela vem sobre vós e é compartilhada, ela é repartida, né? Agora a unção do 27, versículo 27, ela mora e fica com você. Então ela é mais importante. Ela é mais importante na sua vida. Porque às vezes nós subimos no altar e queremos ver o paralítico andar, queremos ver o canceroso ser curado. Todo mundo quer ver isso. Quem quer ver? Levante as mãos. Eu também quero ver, né? Só que esta unção não é mais importante e na minha vida particular do que a unção do versículo 27, que é a unção permanente na minha vida. O que adianta eu fazer milagre hoje e no dia do juízo final ouvir: apartai-vos de mim? Não adianta nada. Não adianta nada. Então é melhor termos como mais importante a unção do versículo 27 em nossas vidas
para que nós possamos continuar firme com Jesus até o final. Agora, eu vou deixar aqui para nós continuar na próxima reunião. Eu vou deixar aqui, vamos parar de falar da unção Atos 1:8 por agora, nesse estudo. E nós vamos agora nos concentrar na unção do versículo 27. Porque a unção do versículo 27, ela causa na sua vida. Anote aí para você saber que é isso que nós vamos tratar, conversar, falar na próxima reunião. Na unção do versículo 27, ela traz, número 1, fome da palavra de Deus. Número 2, ela traz a fé em Jesus. E número 3, ela traz o amor de Deus na sua vida. Nós vamos falar isto na próxima reunião. Nós vamos falar também na próxima reunião como esta unção começa a se apresentar em nossa vida. Como que eu vou saber, pastor, que esta unção do 27 já está em mim? Nós vamos falar aqui sobre sintomas, né, que acontece na sua vida, que mostra que você tem essa unção do versículo 27. Nós vamos falar muito mais. Nós vamos falar da palavra, porque esta unção causa você ter fome da palavra de Deus. Esta unção causa você ter comunhão com Deus. Esta unção causa você adorar a Deus sobre tudo. Hoje já não dá mais tempo, amém? Quem diz glória a Deus? O restante vai ficar na próxima reunião. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos pedir a Deus agora que venha abrir nossas mentes,